Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. O gás de cozinha GLP é uma mistura de propano com butano. Indique a opção que representa as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos respectivamente. Respectivamente significa nesta ordem, primeiro o propano, depois o butano. Bom, antes da gente tentar encontrar a nossa fórmula molecular, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre fórmula estrutural. Professor, mas por quê? Porque a partir da fórmula estrutural você consegue encontrar a fórmula molecular facilmente. E para você montar a fórmula estrutural a partir dos nomes, você vai precisar saber um pouquinho sobre nomenclatura, mas não é muito complexo não. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui embaixo eu deixei uma tabela de nomenclaturas. O propano está escrito no início do nome a palavra prop. Você vai dar uma olhadinha que na tabela de nomenclaturas você vai sempre utilizar primeiro o prefixo, depois o intermediário e por último o sufixo. O prefixo ele tem relação com o número de átomos de carbonos que você tem dentro da sua estrutura. Observem que a palavra prop está escrito aqui e tem o 3C antes de prop, o que significa que você tem 3 átomos de carbonos quando você tem a palavra prop no início de uma molécula. Olha só, aqui está escrito prop, então a gente vai ter 3 átomos de carbonos. Esses 3 átomos de carbonos eles representam para a gente o nosso prefixo. Depois do prefixo vem a sílaba an. O que significa o an no nosso intermediário? Significa, tem relação com a saturação da cadeia. Quando está escrito an, quando nós usamos o intermediário an, é quando nós temos um alcano. O que é um alcano? É quando nós só temos ligações do tipo simples, apenas ligações simples. Então, os átomos de carbonos que a gente colocou na nossa estrutura só estarão fazendo ligações do tipo simples. Tudo bem? E as outras ligações que os carbonos têm que fazer, porque você sabe que o carbono faz 4 ligações, então tem que ter 4 tracinhos saindo de cada carbono, né? As outras ligações serão com átomos de hidrogênios, porque nós temos aqui no final do nome a letra O. E a letra O significa que vocês têm um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma função orgânica que acontece quando a gente só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro da nossa molécula. Como a gente já utilizou os 3 carbonos, por causa do nosso prefixo prop, agora só falta a gente colocar os átomos de hidrogênios. Lembre-se que o hidrogênio só faz uma ligação química, então cada hidrogênio vai ter só um tracinho com um carbono. Então todos os hidrogênios eles ficam estáveis com uma ligação química. Já o carbono ele só fica estável com 4 ligações, mas todos eles estão fazendo 4 ligações, então está tudo certo. Essa fórmula que eu acabei de montar, ela é chamada fórmula estrutural. Vou deixar abreviadamente FE, de fórmula estrutural. Só que aqui na frente a gente vai colocar a fórmula que a questão quer que a gente encontre, que é a famosa fórmula molecular. Como que eu encontro a fórmula molecular a partir da estrutural? Você vai contar. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, você vai escrever assim, C3. Quantos hidrogênios a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é C3H8. Essa é a fórmula molecular do propano. Lembra que é o propano seguido do butano. Então, C3H8, onde a gente tem isso? Aqui tem C3... Nossa, tá bem ruimzinha de ver, né? Mas aqui parece que é C3H6. Eu estou um pouco na dúvida. Vou dar um risquinho como um voto de confiança, mas parece que é H6. É H6 mesmo. Essa daqui está um pouquinho melhor. Vai ser C3H6. Essa aqui é C3H8 e essa daqui é C3H8. Essa aqui é certeza que são C3H8. Agora a gente vai dar uma olhadinha na outra. Deixa eu ver numa outra imagem aqui. Vou dar uma pausa rapidinho. Para uma outra imagem que eu tenho aqui da questão, aqui é C3H6, está com uma resolução um pouquinho melhor. Aqui é C4H6, mas dá para ver, C3H6 e C4H8, tá? C3H8, C4H12, C3H8 e C4H10.
Então essa daqui está errada, porque ela fala C3H6. E a gente já viu que é C3H8, tá? Então a letra A está errada, a letra B está errada, a letra C ou a letra D, por enquanto, podem estar certas. Tá? Com relação ao propano, as duas acertaram a fórmula molecular. Agora a gente vai ver com relação ao butano. E a gente vai fazer o mesmo processo. Primeiro a gente vai montar a nossa fórmula estrutural, depois a gente coloca aqui na frente a nossa fórmula molecular. A palavra but significa o que no nosso prefixo? But significa que nós temos 4 carbonos. Então você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4 átomos de carbonos. Depois da palavra but vem o intermediário an. Já vimos esse intermediário aqui em cima. Significa que nós só temos ligações do tipo simples. Nós temos aqui um alcano, usamos ligações simples apenas. Então são só ligações do tipo simples. E a terminação ou porque nós temos um hidrocarboneto. Logo, todos os átomos de carbonos estarão aí ligados a átomos de hidrogênios. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, já estou contando os hidrogênios, tá? 6, 7, 8, 9 e 10. São 4 carbonos, então a gente vai ter aqui a nossa fórmula molecular como sendo C4H10. Isso daqui é a nossa fórmula molecular. Fórmula molecular. Beleza, vamos dar uma olhadinha. C4H10, C4H12 está errado, C4H10. Letra D de dado é a alternativa correta para essa nossa questão. Pessoal, essa é uma das melhores formas de resolver esse tipo de questão, porque você não vai decorar fórmulas moleculares. Tá? Vou ver o nome da fórmula molecular, fórmula molecular. Não faça isso. Tá? Você tem que saber utilizar essa tabela. A tabela você vai acabar tendo que decorar. Tá? Em provas vestibulares, os professores tendem a não deixar vocês utilizarem essa tabela. Mas de tanto utilizar a tabela, vocês decoram ela facilmente. Vocês vão perceber que a gente utiliza mais algumas partes dessa tabela. Por exemplo, com relação aos prefixos, você só tem que decorar de 1 a 10. Tá? É 99%, 97%, sei lá, das vezes você só utiliza esses aqui. Você não vai utilizar mais que isso. Aqui, com relação ao intermediário, a gente usa muito o alcano, alceno e alcino. Tá? De preferência, o que você mais usa mesmo é alcano e alceno. Mas está lá, alcino você também usa muito. Tem essa tabela, ela pode ser um pouquinho maior, mas alcadienos não se usa tanto quanto alcenos, tanto quanto alcanos. Os hidrocarbonetos são uma das funções que a gente mais utiliza, mas depois a função álcool só muda que é ol, aldeído que é al, cetona que é ona. Tem outras funções que são importantes, só que você acaba decorando de tanto resolver a questão, não precisa se preocupar, beleza? Bom, pessoal, é isso. Nós já encontramos a alternativa correta, que é a letra D de dado, e terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!